ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo vai falar dos bastidores da política. Faltam menos de 24 horas para os partidos decidirem quem serão os candidatos a disputar a Prefeitura de Manaus. Rafael Souza foi o único condenado a 9 anos de prisão pela morte do traficante caçula. Moacir da Costa, o Moa e Mário Rubens foram absolvidos. É hoje, começa daqui a pouco o Festival Folclórico de Parintins. O que Garantido e Caprichoso prepararam para levar à Arena do Bumbódromo. Nível do Rio baixa, mas o comércio ainda amarga prejuízos e crescem as emissões. Além disso, nossa equipe mostra que muita gente ainda não conseguiu voltar para as casas que foram alagadas. E ainda, crime ambiental, o tráfico de penas de animais preocupa as autoridades aqui no Amazonas. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. As incertezas marcam o cenário político de Manaus para as próximas eleições. E olha que falta pouco tempo para a disputa começar. Por lei, os partidos têm até amanhã, dia 30, para decidir quem serão os candidatos a prefeito. Ano de eleição, mas afinal de contas, do que Manaus precisa? Ônibus. E agora nós estamos com um problema seríssimo. Que parece que os caras não estão levando a sério. Uma brincadeira como está o centro de Manaus. Principalmente as pessoas menos favorecidas. Então essas pessoas aí, um bom governo que vai atuar, que vai administrar a cidade de Manaus, possa desenvolver, possa fazer, possa criar projetos sociais. Eu creio que educação, né? As escolas também, muitas entram em greve, em reformas, né? E aí quem perde é os alunos, né? Promessas são muitas. Os candidatos correm rumo à disputa pela confiança e também pela simpatia do eleitorado. Mas o cenário político de Manaus ainda é incerto. Muitas hipóteses, mas pouquíssimas decisões. Já confirmaram Serafim Corrêa, do PSB, Pauderney Avelino, do Democratas, Jerônimo Maranhão, do PMN, Luiz Navarro, do PCB e Herbert Amazonas, do PSTU. Issa Abraão, do PPS, também tinha confirmado, mas houve mudanças. Agora, ele será candidato a vice-prefeito na chapa do tucano Arthur Vigílio Neto. Rebeca Garcia, do PP, Henrique Oliveira, do PR e José Ricardo, do PT, ainda não oficializaram as candidaturas. E todas essas especulações devem terminar neste sábado, que é o prazo que os partidos têm para realizarem as convenções. De lá saem os nomes oficiais, mas muita coisa ainda pode mudar. O grande ponto de interrogação é Amazonino Mendes. Será que ele sai candidato ou não? Quem entende do assunto revela, isso pode mudar totalmente o rumo das próximas eleições. O cientista político tem uma teoria. Entre o prefeito tentar se reeleger e apoiar algum candidato, existe uma grande diferença. Carisma, prestígio, o voto não se transfere. O que vai acontecer? Quem ele indicar, se for o caso, vai ter alguma porcentagem do voto, mas não o total que seria dele. O cenário político ainda pode ganhar novos contornos e nomes na disputa acirrada pela Prefeitura da Copa de 2014. E nesta sexta-feira, o governador Omar Aziz confirmou o nome do vice na chapa de Rebeca Garcia à Prefeitura de Manaus. É o vereador Marcel Alexandre, do PMDB. E por falar em eleições, o TRE já começou a fiscalizar nas ruas as propagandas irregulares. Quem for pego divulgando candidatos pode pagar multa. O valor para quem fizer propaganda antecipada pode variar de R$5.000 até R$25.000. Por isso, o TRE, com apoio da Polícia Militar, Detran e Manaus Trans, realizou uma blitz na Avenida Grande Circular, Zona Leste. Neste primeiro contato com a população, o tribunal pretende orientar sobre as regras para estas eleições. Nesta primeira abordagem será feita preventivamente a solicitação para que cada um daqueles que estejam com adesivos indevidamente retirem de seus veículos. Cartilhas foram distribuídas aos motoristas que aprovaram a iniciativa. É uma maneira de educar, não é isso? O eleitor, né? É obrigado para você colocar, né? O adesivo no carro. Não. O meu não aceito.
Amanhã a fiscalização continua. A equipe deve fazer blitz nas áreas onde vão ser realizadas as últimas convenções partidárias. O julgamento do caso Moa durou mais de 14 horas e dos 3 acusados, somente Rafael Souza foi condenado. O julgamento, que começou às 9h30 da manhã, seguiu noite adentro. Foram 14 horas de duração. Os réus, Rafael Souza, acusado de matar o traficante Caçula, com a ajuda do motorista da família, Mário Rubens Nunes, e do policial militar, Moacir Costa, permaneceram atentos até o final. Mesmo antes de saber o resultado do júri, o advogado de um dos acusados estava confiante. Fico muito satisfeito de ver que, ainda que tardiamente, sem a gente poder repor a vida ao deputado Wallace, pelo menos a sua dignidade, a sua história fica preservada. Durante 3 horas seguidas, os advogados de defesa dos réus se pronunciaram e apresentaram relatos de testemunhas que deporam na abertura do processo em 2007. Todos negaram qualquer envolvimento dos suspeitos no crime. E às 10 horas da noite, os 7 jurados se reuniram numa outra sala para decidir e apresentar os votos contra ou a favor da condenação dos acusados. Após 1h30, os jurados e promotores retornaram à tribuna e a juíza Eline Paixão deu a sentença. O motorista Mário Rubens e o ex-policial Moacir Costa foram inocentados. E Rafael Souza, que já cumpria a pena por associação ao tráfico, foi condenado pela prática de homicídio simples. A pena é de 9 anos de prisão. Pelo exposto, fixa a pena base pela prática do crime de homicídio simples em 9 anos de reclusão. E se a família entender que não é o caso de recorrer, ele já tem praticamente direito à progressão de regime em razão do tempo que já está preso. Então talvez racionalmente seja melhor. A mãe do acusado não concordou com o resultado do processo. Se meu filho tinha que ser condenado porque é filho de político, é o filho do Wallace. É assim, né? Infelizmente. Como Rafael já estava preso desde 2009, ele deverá ficar detido por cerca de 6 anos. Mas o advogado já poderá solicitar o regime semiaberto. Você vai ver ainda hoje o tráfico de penas de aves silvestres preocupa as autoridades. E logo depois do intervalo, mesmo com a vazante, o comércio não se recupera e as demissões continuam. Não sai daí que a gente volta já.